Bom giorno com a Ali! Hoje a nossa leitura do livro O Espelho dos Deuses para falar sobre o Davi e o Hércules. O que será que a Ali vai contar para vocês hoje? Bom giorno aqui com o meu cafezinho, esperando vocês chegarem. Vou tomar um golinho do meu café. Bom dia, Bia! Quem mais? Irene, Norma, Helenice, Maria Adélia, Bel, Jaque. Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, do Malcolm Bull, que se chama O Espelho dos Deuses, tá? Lo Specchio degli Dei. É muito interessante porque ele faz um estudo em cima das figuras mitológicas que foram retomadas principalmente no período do Renascimento. E hoje a gente vai falar sobre dois personagens muito famosos, o Davi e o Hércules. Por que o Hércules foi comparado ao Davi e de que forma isso aparece lá em Florença, na Praça da Signoria, na praça mais famosa, eu diria, lá de Florença, com o Palácio Vecchio. Oi, Eline, Dorival, bom dia, buongiorno a tutti! E hoje aqui, deixa eu acabar de tomar meu cafezinho com a minha xícara Capricórnio, que agora sempre o café com vocês vai ser com a xicrinha, a não ser que eu não vá tomar café, daí não, mas porque eu tomo café com vocês às 8 da manhã, mas eu aqui ó, meio-dia, eu tenho que almoçar ainda, não é nem o café depois do almoço, ainda falta almoçar. Deixa eu tomar o meu cafezinho. Hoje tá friozinho aqui, mas eu já saí cedo, já fui correr para me preparar para esse nosso encontro aqui. Então, já estão dando coraçãozinho aqui. Eu quero dizer para quem quiser mandar aí para os amigos a nossa leitura, manda ali no aviãozinho, naquele triângulozinho que tá ali embaixo, para assistir a gente aqui ao vivo, senão fica gravado aqui esse nosso encontro de 15, 20 minutinhos aqui, de toda terça-feira às 8h08 da manhã. Da semana passada, nós falamos sobre o Davi do Michelangelo. E eu mostrei para vocês que a posição original dele é onde hoje está uma cópia. Nós temos uma cópia da escultura do Davi, o original está dentro do museu da Galeria dell'Accademia, e ali, neste local, foi previsto colocar o Davi e uma escultura ao lado do Davi. E hoje a gente vai entender por que essas duas histórias aqui se cruzaram com o Hércules e o Davi, lendo trechos deste livro aqui, repito, O Espelho dos Deuses, Lo Specchio degli Dei, do Malcolm Bull, que é bastante interessante, faz esse paralelo entre as figuras mitológicas, figuras do Antigo Testamento, figuras que foram retomadas, né? Essa mitologia que foi retomada no período do Renascimento, principalmente. Então, muitos aviãozinhos aí, Eline, e vamos começar a nossa leitura. Como sempre, aqui eu vou fechar os comentários e já eu volto, abro os comentários, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, mas vamos começar a nossa leitura. Então, vamos lá. O primeiro trecho que eu selecionei para vocês sobre essas duas figuras, do Hércules e do Davi, foi esse. Nenhuma outra figura mitológica no início do século XV foi objeto de tanta atenção, e o fato de que o Hércules o fosse indica que ele era visto não como muitos deuses pagãos, mas como um herói virtuoso da antiguidade. Então, esse foi o principal motivo pelo qual o Hércules vai ser bastante representado. A figura do Hércules vai aparecer em lugares surpreendentes que eu vou mostrar hoje para vocês. Nós tínhamos o Hércules representado no selo, aquele selo, o bolo, né, de sigilo que fecha documentos da cidade de Florença, da República de Florença. Nós tínhamos algumas vezes aparecendo no brasão, nós tínhamos aparecendo inclusive na
porta da Catedral de Florença. Vocês acreditam nisso? Então, o Hércules, ele não era visto como aquela figura mitológica que não tinha nada a ver com esse momento que era extremamente religioso. Estamos saindo aqui no século XV de um período chamado Idade Média, começando aqui o Renascimento. O Renascimento ele vai acontecer de forma muito forte na cidade de Florença, e lá nós temos grandes pensadores, grandes artistas, temos Dante Alighieri, temos Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Vai ser o lugar onde acontece uma grande efervescência cultural e que vai acabar se apropriando dessas figuras da mitologia grega, greco-romana, a gente pode falar, para trazer como símbolos aqui da República de Florença. E o Hércules foi uma das figuras mais retratadas. Um pouco se esqueceu da parte obscura, vamos dizer assim, da figura do Hércules, de ter matado a própria família, mas se lembrou muito sobre ele enfrentar os grandes monstros, os grandes gigantes, o leão, o javali, o Gerião, o gigante Gerião, o cachorro lá da porta do reino de Hades. Então ele era visto como uma figura de grande força, assim como era o nosso Davi, que enfrentou o gigante Golias. Então essa comparação foi quase imediata. O Hércules, ele era uma figura, então, um herói virtuoso da antiguidade. Continuando aqui, pelo menos para os florentinos, justamente porque lá em Florença nós tínhamos essa efervescência cultural, essa coisa de buscar o conhecimento, o renascimento ele vai ser o foco no homem, o homem é o centro de tudo, então a busca pela ciência, pela tecnologia, pelas artes, a família Medici incentivando fortemente as artes. Hércules era comparável aos heróis do Antigo Testamento. E aí olha só que interessante, Dante Alighieri comparou a vitória do Hércules sobre o gigante Anteu com a do Davi sobre Golias. A gente já tem na literatura, já a partir do século X, a figura de Hércules aparecendo como esse herói virtuoso. E aos poucos ele foi aparecendo na literatura, aparece então aqui no Dante, no Inferno de Dante, uma das obras mais famosas da literatura italiana, que inclusive a gente coloca como a obra que lançou a língua italiana mesmo, e não lançou a língua italiana. E o Dante vai colocar essa figura do Hércules, comparando a vitória do Hércules contra Anteu com a vitória do Davi sobre Golias. Então a gente já tem isso lá no século XIV com Dante Alighieri. Quando, em 1508, depois que o Davi de Michelangelo já estava pronto, já estava decorando à frente do Palácio Vecchio, ali na Piazza della Signoria, em 1508 eles decidiram fazer uma nova escultura para fazer o par com o Davi, para colocar ao lado, do outro lado da porta, vamos dizer assim, do Davi. E aí pareceu quase automático pensar na figura de um Hércules. Dizem que quem projetou essa escultura do Hércules foi o próprio Michelangelo, mas ele acabou não executando porque ele saiu de Florença, ele acabou vindo para Roma. Nós temos aqui o Michelangelo que entre 1508 e 1512 vai pintar o teto da Capela Sistina, e a partir de então ele vai ser um grande artista e vai ter inúmeras obras as quais ele está cuidando, e vai acabar não executando esse Hércules que fica ao lado do Davi. Mas já nós vamos conhecê-lo. Então, pareceu óbvio, já que o Davi é essa figura que representa toda a força de Florença,
Qual vai ser a escultura que vai ser colocada ao lado? Qual é o herói que representa toda essa força do Davi que venceu o gigante Golias? Já Dante Alighieri comparou os dois heróis na Divina Comédia, lá no inferno, dentro da Divina Comédia. Então, a figura óbvia ficou como o Hércules. Então, quem é Anteu? Aqui, para nós nos localizarmos, que o Dante acaba comparando lá dentro da Divina Comédia, Anteu era um gigante, filho de Poseidon, que era o deus dos mares, das marés, com Gaia. Gaia era a terra. E esse gigante era invencível, não tinha nada que pudesse vencê-lo, com exceção de uma coisa, porque é muito interessante dentro da mitologia que o herói, o gigante, o monstro, sempre vai ter uma fraqueza. E a fraqueza do Anteu era que ele tinha que se manter sempre ligado a Gaia, que é a terra. Gaia é a terra, então ele tinha que estar sempre ligado à terra, e assim ele seria invencível. O Hércules vai descobrir essa fraqueza do Anteu, e para vencer esse gigante, o que o Hércules vai fazer? Vai levantá-lo do chão, vai tirar os pés do gigante do chão, o gigante não toca mais o piso, e assim o Hércules vai vencer o gigante Anteu. E aí olha que interessante, desde 1218, bastante tempo antes, a gente já tinha o Hércules aparecendo nos selos de Florença, nesse selo que fecha documentos. Também tínhamos a figura do Hércules em relevo na porta, chamada Porta della Mandorla, do Duomo de Florença. Ou seja, permite-se, ou é permitido colocar a figura de Hércules, esse grande herói da mitologia, visto não como um deus pagão, mas sim como um herói da antiguidade que matou leões, monstros e tinha uma grande força, aparece inclusive na porta da própria Catedral de Florença. E seguindo aqui então a nossa ideia, vejam aqui, esse é um selo de Florença de 1532, que a gente vê ali a figura do Hércules naquela representação mais tradicional, com a clava na mão e com a pele do leão, que representa um dos trabalhos de Hércules, que foi vencer o leão. E esse leão era invencível, e depois de ter vencido o leão, ele arranca a pele do leão e vira um dos atributos do Hércules. Então a gente tem essa imagem do Hércules como o grande herói da antiguidade, aparecendo aqui no selo de Florença. E como aqui a fachada que nós vemos até hoje, temos de um lado o Davi do Michelangelo, que foi executado então entre 1501 e 1504. Em 1508 eles quiseram fazer uma escultura para acompanhar a escultura do Davi, para fazer par na porta de entrada do Palácio Vecchio, que foi inclusive a casa da família Medici. Depois a família Medici vai acabar se transferindo para o Palácio Pitti, mas aqui era um local de grande importância para a cidade de Florença, sede do governo e o lugar que representava mesmo a potência, a força da República de Florença. Temos hoje, olhando a fachada do Palácio Vecchio, do lado esquerdo, uma cópia do Davi de Michelangelo, e do lado direito esse Hércules com o gigante Caco, que já eu vou falar para vocês, do Baccio Bandinelli, que teria usado então o projeto do Michelangelo para fazer essa escultura e formar colocar na entrada do palácio esses dois grandes heróis. Depois a gente continua aqui. Para acompanhar a figura do Davi, foi planejada a escultura do Hércules, outro matador de gigantes e de Caco, muito apropriada
pois o próprio Hércules aparecia no grande brasão de Florença. Olha só que interessante. E quem era o Caco? O Caco está ligado com uma história aqui da civilização romana. Era um gigante que vivia na região ali próxima ao Palatino e que assustava toda a população, e que o Hércules, quando estava voltando lá do trabalho de roubar o gado de Gerião, que era outro gigante lá na Espanha, ele voltou e passou aqui por Roma, parou por um momento e o gigante Caco roubou parte do gado do Hércules. Quando o Hércules acordou, que tinha dormido, quando o Hércules acordou, ele foi atrás desse gigante, matou o gigante Caco, e acabou salvando a população desse gigante horrível que tinha aqui em Roma. E como agradecimento, a população colocou, o Hércules virou um herói aqui para os romanos também. Então, a escultura do Bandinelli vai ser a representação do Hércules vencendo esse gigante Caco, ligado à história aqui da civilização romana. Essa então é a nossa escultura, Hércules e o gigante Caco. A gente vê o Hércules ali em pé com o gigante aos pés e o Hércules com toda essa postura heróica, forte, mostrando essa força da República de Florença. A escultura foi executada ali entre 1530 e 1534, então um bom tempo depois de que se decidiu, vamos dizer assim, fazer a escultura lá em 1508. Nesse período aqui, o Michelangelo já estava fazendo o Juízo Universal dentro da Capela Sistina e a escultura foi executada pelo Baccio Bandinelli. E aqui a gente tem o Hércules, então, com o gigante, e na base da escultura aparecem outras imagens que identificam o Hércules. Vou mostrar algumas para vocês. Se a gente der um zoom aqui, aparece um outro trabalho de Hércules, que foi matar o javali de Erimanto. Então aqui aparece a cabecinha do javali ali aos pés, na parte da base da escultura. Outro trabalho do Hércules foi buscar o cachorro de 3 cabeças, que cuidava do reino de Hades, lá do mundo inferior, onde ficava o reino dos mortos. E aqui aparece uma das cabeças do Cérbero, que era esse cachorro guardião da porta do reino de Hades. E aí, finalizando aqui, no entanto, a sua fama como exterminador de leões e gigantes também favoreceu a identificação com o Davi bíblico. Os dois aparecem conectados na iconografia republicana florentina. Então, no texto antes aqui dentro do livro, o que ele fala? Ele fala justamente que a igreja não é que aceitava tanto assim a figura do Hércules, mas já na literatura, a partir do século X, o Hércules começa a aparecer. Depois vai aparecer no Dante, com Dante Alighieri na Divina Comédia, e assim por diante, aparecendo em decorações de palácios, pinturas, esculturas, e vira um grande símbolo comparado ao Davi bíblico como 2 grandes heróis. A gente falou aqui basicamente de Florença, mas essa figura do Hércules, a ideia do herói da antiguidade, se espalhou por toda a Europa. Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, a nossa leitura, que o Hércules, ele estava em todos os lugares, pois quase sempre, em todos os lugares, ele se tornou um herói local. Para roubar o gado do gigante de 3 cabeças, o Gerião, ele partiu para a Península Ibérica e lá ele erigiu as colunas de Hércules no Estreito de Gibraltar. Então, olha só que interessante, até hoje lá no Estreito de Gibraltar, nós temos esse monumento aqui que marca as colunas de Hércules. Hércules teria ido até lá, o que na época era o fim do mundo, para roubar esse gado do gigante Gerião. E quando ele chegou lá no fim do mundo, tinha uma montanha que ele não conseguia passar, ele não era ligado o Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo.
Em uma das versões da mitologia, o Hércules teria separado essas montanhas, colocado que seriam as duas colunas de Hércules, para abrir esse estreito de Gibraltar, que até hoje nós temos lá, e seria o Hércules que realizou esse trabalho de ligar o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Então a gente vê que a figura do Hércules foi retomada assim no final da Idade Média e foi crescendo e aparecendo em muitas representações do Renascimento, do Barroco, e até hoje ele aparece como representação de símbolo de força, de vencer monstros e coisas horríveis que existem no mundo, e não só aqui na Itália, em Florença, mas em todo o mundo. Então agora eu encerro aqui a nossa leitura, abro para as perguntas e comentários. Eu acho muito interessante como essas duas figuras se cruzam em determinado momento. A gente tem isso em outros personagens mitológicos também, como Vênus, como Cupido, que vão aparecer com grande frequência no Renascimento e no Barroco, mas o Hércules foi uma das figuras mais importantes e até hoje a gente consegue ver ali na Praça da Senhoria o Davi e o Hércules lado a lado, mostrando o que se acreditava que era a força da República de Florença. Então, comentários, perguntas, Ali, obrigada a vocês pela companhia aqui na terça-feira de manhã. Bom dia, cheguei um pouco atrasada, obrigada pela companhia no café. A Jussana, a sua companhia no café, no almoço, uma maravilha. Quero lembrá-los que essa semana a gente começou a fazer a leitura sobre a origem do carnaval, a origem da palavra carnaval. Eu peguei esse mês aqui de fevereiro para a gente falar sobre Veneza, porque é um tema bastante interessante, já que estamos aí em período de carnaval. E na próxima semana nós teremos a leitura do livro sobre o trecho do carnaval. Espero vocês na próxima semana, às 8h08 do horário de Brasília. Cadê? Fala sobre a família que o Hércules matou. Cris, eu até poderia falar, mas isso aí é uma história longa aqui. Eu teria que contar a história do Hércules, que não era o objetivo de hoje, tá? Mas o Hércules, dentro da história, da mitologia, a Hera com raiva do Hércules, que era uma outra traição dos Zeus, ela vai fazer com que o Hércules enlouqueça e ele vai acabar matando a esposa e os filhos. E aí, com isso, ele vai ser condenado, vamos dizer assim, a executar esses 12 trabalhos quase impossíveis e vai ficar famoso justamente por isso, tá? Em resumo, é isso, tá, Cris? Cheguei atrasada, mas gostei muito. Muito obrigada, gente, pela companhia. Obrigada por vocês tomarem um café comigo. Desejo uma ótima semana para vocês e a gente se vê logo, logo. Deixa eu contar. Daqui a pouco vai ter uma surpresa lá de Veneza. Fiquem atentos aqui nos stories de hoje. Um beijo grande para vocês e uma boa semana.